E aí, Dalvon, beleza? E aí, cuida, cuida. Cuida, cuida. Eu ouvi falar que você se cuida, cuida, que você morou com o pessoal brasileiro e você pegou essa mania, é isso? Isso, na verdade é o pessoal do Nordeste, né? Que eles falam bastante, cuida e algo do tipo. E daí tinha a galera lá em casa, na primeira casa que falava, e eu comecei a falar. E hoje em dia, tipo, eu falo e é meu bordão, né? Então, É seu eu bordão. uso pra tudo. Ah, joia. Então, eu estava explicando pro pessoal aqui, porque hoje vai ter a concorrência que o jogo da Champions, né? Que acho que vai começar às 4, e também esse horário eu nunca fiz live. Então eu falei pro pessoal, que pode participar, né, da live ao vivo, quem participar, beleza, pode fazer perguntas aqui, é democrático, mas também vai estar gravada na IGTV, que pode assistir tranquilamente, tá? Mas eu falei pro pessoal que eu apresentei um pouquinho sobre você, né? Que você veio para a Irlanda já faz uns 2 anos, né? E me conta um pouquinho, Dava, me conta um pouquinho por que você foi para a Irlanda. Então, como tu falou, já faz 2 anos e meio, mais ou menos, que eu tô aqui. No Uhum. início, eu vim pra Irlanda mesmo para fazer intercâmbio. Eu estava trabalhando numa farmácia e acabou que eu não estava mais feliz trabalhando e casou de ter essa opção de fazer intercâmbio, morar fora do Brasil. Mas isso foi lá em 2015, mais ou menos, 2016, final de 2015. Então teve o planejamento, todo o planejamento de vir morar na Irlanda demorou mais ou menos 2 anos, 2 anos e alguns Ah, meses. certo. Então não foi assim da noite para o dia, né? Quando eu decidi que eu queria viajar, que eu queria morar fora, então eu e a Agatha, que é minha namorada, deu mais ou menos uns 2 anos, a gente se preparou, juntou dinheiro, então decidiu vir para a Irlanda. Uhum. E você foi para a Irlanda já com inglês bom, assim, ou você foi na raça mesmo? Como é que é? Com o inglês da escola mesmo. O inglês era o básico, não tinha muito inglês. Tipo, cheguei aqui e fui aprendendo aos poucos. Mas no início é sempre mais difícil, né? Tipo, tu sempre fica mais, vamos dizer, inseguro de não saber falar, de não saber se comunicar direito, das coisas, achando que as coisas não vão fluir. Mas eu cheguei aqui com o inglês bem básico e hoje em dia, tipo, tá melhor. Já tô aí fazendo prova para faculdade, né, e tal, então tá um Sim, pouco sim. melhor. Uhum. E me fala aí como ficou a Irlanda depois da pandemia, como é que tá a situação aí agora? Então, essa semana até teve a notícia que alguns lugares que tinham voltado estão fechando, tanto quanto o próprio escritório da imigração, onde você vai lá e tira o visto. Então, essa semana fechou novamente. Mas está Ah, voltando aos poxa. poucos, mas eles estão ainda com aquele pé atrás, entendeu? Porque teve, semana passada, se eu não me engano, teve mais de 500 casos, então tinha diminuído os casos para 60 casos na semana, e semana passada aumentou de volta, então estava em torno de 500 casos, e por isso que eles estão com essas medidas, né? Novamente, tipo, para ter mais cuidado, para o pessoal realmente se cuidar, sair na rua, tipo, usar máscara por todo lugar que você vai, todos os lugares públicos e fechados, usar máscara. A questão Aham. também de só usar transporte público se realmente precisar, mas é bem, eu digo assim, tá voltando, mas eles ainda estão com aquele pé atrás, né, sobre o que, que vai acontecer, e ainda tá bem incerto. Uhum. Eu lembro que quando teve o problema do coronavírus, quando chegou mesmo na Europa, muitos brasileiros que moram aí. Você mora em Dublin, né? Eu falei que você mora em Dublin, Isso, mas muitos isso, Dublin. brasileiros que moram na Irlanda, eles foram embora, foram para o Brasil, né? Ficou poucos, né? Não ficou poucos, mas ficou alguns brasileiros, porque tinha para fazer inglês, eles têm visto para estudos, essas coisas, né? E você, por que você decidiu ficar? Ou passou na sua cabeça voltar para o Brasil? Até já me fizeram essa pergunta, mas nunca passou mesmo assim de voltar para o Brasil. E o porquê? Porque eu sempre via como a Irlanda, tipo assim, tava ruim, tava ruim. Assim, mas talvez no Brasil estaria pior, porque eu iria ir para o Brasil sem emprego, então ia chegar lá sem trabalho, ia ter que procurar um trabalho dentro de uma pandemia. Aqui eu tinha trabalho. O governo, Ah, depois de certo. um mês, começou a ajudar os estudantes, né? Todo mundo, não só estudantes, mas também o pessoal, os irlandeses, praticamente eles ajudaram todo mundo, então deram um benefício, então a gente ganhava 350 euros toda semana, então ir para o Brasil não era uma opção para mim.
porque dificilmente Aham. eu iria ganhar esse dinheiro, né? Então, de ajuda do Não. governo. E como eu falei também aqui, eu tinha o meu emprego, então se eu fosse para o Brasil, eu teria que achar um emprego, começar, vamos dizer, do zero, dentro de uma pandemia. Então acaba que seria muito mais difícil do que eu ficar aqui na Irlanda, né? Então, o governo deu para os estudantes estrangeiros 350 euros por semana. Isso, na verdade, não só para estudantes, para todo mundo, né? Todo mundo recebia 350 Caramba. euros, seja estudante ou não, ou se você for irlandês ou europeu. Então, o governo estava ajudando para quem perdeu o emprego, né? Se você perdeu o seu emprego, se estivesse sem trabalhar, você aplicava para receber esse valor do governo, né? Que era uma Uhum. ajuda referente a que você estava desempregado, né? Sei, sei. E como foi a sua adaptação? Quando você chegou na Irlanda, foi seu primeiro país para morar fora? E como foi a adaptação? Foi sim, meu primeiro país. Tipo, só morei no Brasil mesmo, viajei pouco no Brasil também, conheço só o Rio de Janeiro. Então, depois que eu vim para Irlanda, que a gente viaja mais, que a gente descobre tipo essa paixão que é viajar, né, que é conhecer outros lugares. Mas a Sim, sim. Irlanda em si é o meu primeiro país fora do Brasil, então o primeiro que eu fui viajar, mas também é como estão falando aqui, ó, da Europana na Irlanda, que é nossa mãe, a Irlanda é nossa mãe, né? Ela ajuda todo mundo, ajudou tantos estudantes, está ajudando tantos os brasileiros, então realmente Aham. é a nossa mãe. Ah, certo. Então, foi sua primeira viagem, você saiu do Brasil, já foi para Irlanda, e como foi e a adaptação, assim, você se sofreu com eu não sei se a falta porque, amigos, porque tem bastante brasileiros lá, como é que foi a adaptação para você? No início é mais difícil, né? Porque, como tu disse, tem brasileiros aqui? Tem, mas você, tipo assim, achar pessoas que realmente te ajudam, que você possa contar, é um pouco mais difícil. Muitas pessoas perguntam também a questão do frio, né? Porque aqui o clima é diferente, então Isso. Uhum. isso também às vezes impacta muito. No meu caso, tipo assim, eu sou do Rio Grande do Sul, então quando eu cheguei aqui, eu não senti tanto do frio. Para ser sincero, tipo assim, eu passei um dia que eu passei muito frio, que foi do São Patrick's, mas era porque a gente saiu para rua e a gente não foi preparado, não botou agasalhos nem nada, né? Não se preparou para o frio. E no dia seguinte, tipo, nevou. Então tava muito frio porque ia nevar. Então foi o dia que eu passei mais frio. Mas fora isso, tipo, hoje em dia eu tô bem mais acostumado, coloca roupa, sai pra rua. O que às vezes me chateia um pouco é a questão, tipo, do inverno que escurece cedo, né? Que então, tipo, 4 horas, 4h30, já tá ficando escuro. Então isso Ah, é certo. bastante chato, vamos dizer assim. A gente sofre bastante nesse período que dura mais ou menos uns 2 meses, né? Dezembro que eu acho que é o pior, porque realmente escurece bem, bem cedo. Tipo, 4 da tarde já tá ficando escuro. Mas Nossa. também tem a parte do verão que é boa, que nem hoje aqui tá ainda com sol, né? Então é 8 horas da noite e no forte mesmo do verão até 11 horas da noite tem sol. Então Uhum. sempre vai ter esses prós e os contras, né? Mas a questão de adaptação, aos poucos você vai, acho, se adaptando, né? E como tu falou, a questão de fazer amigos ou de tu chegar aqui e não conhecer ninguém, realmente é um pouco mais difícil. Mas com o tempo, tipo, todo mundo tá no mesmo barco. Eu sempre vejo assim, todo mundo tá no mesmo barco. Então acaba que tu faz amizades, tu conhece pessoas e é tudo muito intenso aqui. Quando você vem para Irlanda ou para qualquer país, eu acho que sempre é tudo muito intenso. Tipo, às vezes tu Verdade. conhece a pessoa num dia, já parece que tu tá conhecendo ela há 20, 30 anos, né? E às Sim, vezes sim. uma semana são meses, meses são anos, então eu tô aqui há 2 anos, parece que eu moro aqui há 30 anos, né? Então Uhum, tem essa uhum. diferença que acaba que tudo é muito intenso. Até porque às vezes as pessoas entram na nossa vida e saem muito fácil. Onde assim, tu faz amizade na escola, daqui a pouco tu trocou de escola em 8 meses e essa pessoa vai embora para o Brasil ou se muda para outro país. Então, Uhum. é bem bacana essa parte, tipo, de tu conhecer pessoas, de você fazer amizade, de realmente você se entrosar. Então, eu vejo como um ponto positivo isso. Não, não, sim, e é que eu falo, né? Eu estou viajando também já faz anos, e agora a rede social facilita muito, né? Porque, ah, você vai sair da minha vida, mas eu vou ter seu Face, seu Instagram, vou continuar acompanhando a sua rotina, né? Então, não é que você vai embora, né? É só mesmo que não vai mais participar da minha rotina, né? Na cidade, né? Então, é muito Exatamente. bom.
Então é Acaba muito que bom. aproxima, né? Tem essa questão também que a gente às vezes sofre bastante não, mas tipo assim, que tu sofre um pouco, que é tipo a família, né? Queira ou não, tipo, você tá longe de todo Sim. mundo, então se acontece qualquer coisa, você está longe de casa, mas a gente vai aos poucos se acostumando, vamos dizer assim, não sei se é acostumando, mas você vai aprendendo a lidar com as situações, né? Então, aprendendo a lidar com a distância, mas que nem tu falou, tem o Instagram, Facebook, WhatsApp, que tipo te aproxima, né? Pega, liga, faz uma videochamada, então Uhum. acaba que tu fica mais próximo. Mas no início, uma das coisas que eu fiz para tipo, para não sofrer tanto era não tentar ligar, vamos dizer, para minha mãe ou para minha família todos os dias, ou tipo ficar muito em contato com eles. Realmente eu queria tipo não dar um tempo, mas assim, não sofrer pela distância, né? Então, eu realmente dei essa afastada deles no início. Hoje em dia eu ligo bem mais, eu converso bem mais, mas porque eu já estou acostumado, né? Já aprendi a lidar com a distância, né? Uhum. Tem, aqui em São Paulo, não sei se no seu estado tem, aqui em São Paulo a gente tem uma brincadeira que a Irlanda é o 17º ou 18º estado brasileiro, porque tem muito brasileiro aí, né? Tem. Mas é verdade isso mesmo? Você tropeça em brasileiro? Tem bastante brasileiro, mas assim como pessoas de todo lugar, né? Porque na Irlanda em si, ela tem muito imigrante, né? Então, tem pessoas de todo mundo. E vamos dizer assim, o Brasil a gente é muito grande, então existe brasileiro no mundo todo, né? Mas Verdade. esses dias não, um tempo atrás eu estava vendo o que era como se diz, um gráfico de quantos brasileiros tinha aqui, quantos de outras nacionalidades tinha. O Brasil acho que é o sexto país, onde assim que tem mais imigrantes aqui na Irlanda, se eu não me engano. Ah, então tá de boa. É 15 mil pessoas, acho 16 mil pessoas. Era mais ou menos essa média que estava. Mas Ah, também é só um isso? gráfico. Nossa, eu pensei Só que que é era um mais. gráfico. É um pouco mais antigo, acho que é de 2 anos atrás, né? Então talvez hoje em dia tenha mudado. Mas, tipo, poloneses, aqui tem 100 mil poloneses. Então, tipo assim, tem bem mais do que brasileiro. Claro que acaba a gente tropeçando, mas assim, que dizem que tropeça com brasileiro, porque a gente fica mais próximo. Tipo assim, tu Fica. acaba que todo mundo se ajuda. Um brasileiro ajuda o outro, um puxa o outro. No teu trabalho, você sempre vai levar um brasileiro, às vezes, para fazer, se você tá Uhum. saindo. Então, acaba que é uma comunidade que a gente vai se ajudando, né? Um vai ajudando o outro. Sim, o bacana de brasileiro é porque a gente é uma cultura de acolhimento, né? Então a gente agrega, né? A gente agrega, tá vindo brasileiro, a gente agrega, né? E assim, as pessoas de fora, europeu, eles percebem isso, né? Que nós somos uma cultura que acolhe, né? Então eles também se aproximam da gente, né? E na Irlanda, os irlandeses também, como é que é com o brasileiro? Também é bacana? Como é que é os irlandeses aí? No meu ponto de vista, tipo assim, eu acho eles vamos dizer assim, amigos também, né? A gente diz friendly, mas eles são bem tranquilos. Só que eles são um pouco, demoram mais, vamos dizer assim. Brasileiro conheceu alguém na rua, já tá cumprimentando, já tá Já fazendo falou festa. português? Já falou português? Brasileiro, aqui, É, vem cá, vamos tomar uma cerveja. exatamente. E os irlandeses não, vamos dizer assim, eles ficam teu amigo, mas eles levam um pouco mais de tempo. Vamos dizer assim, eles têm que conhecer a pessoa, eles têm que realmente criar uma certa confiança em ti, para aí Uhum. sim ele virar teu amigo, né? Mas depois também, tipo, os irlandeses são muito amigos. Tipo, se virou teu amigo, é sucesso. Ah, Mas o que bom. brasileiro é aquele que alguém tá na rua, dá um grito e já eras, né? Já tá amigo. Não, é porque também eu entendo também essa parte, porque já que a gente está fora do nosso país, né, e a gente precisa ter uma conexão, né, e vai com o brasileiro mesmo, né? Então, pô, eu morei fora, nos Estados Unidos, com Natal era com os brasileiros, entendeu? Porque era a conexão, né? Era a conexão tipo, que você tinha com família, né? Aham. Então, legal. Me fala um pouquinho também, porque ó, você dá muita dica no seu Instagram sobre trabalho, essas coisas. E para você, foi difícil arranjar trabalho aí ou não? Então, no início é sempre um pouco mais difícil, né? Tanto para mim, acho que como para todo mundo que chega aqui, porque a gente
não tem um inglês muito legal, né? Então acaba que tu tá bem inseguro, às vezes, de conseguir um emprego. Mas fazendo, eu sempre digo, fazendo as coisas certas, seguindo as dicas aí, que não só eu dou, mas várias pessoas, você fazendo amigos, fazendo um bom networking, fazendo um bom currículo, entregando, acaba sendo mais fácil, né? No início, o meu primeiro trabalho demorou mais ou menos um mês e meio para eu achar. Não me recordo muito bem com exatidão quanto foi. Mas também teve o período da neve, que eu cheguei aqui, tipo, teve aquela nevasca toda em 2018, então por isso muitos lugares estavam fechados, então acabou que foi, acho umas 3 semanas mais ou menos nessa função, então foi também um pouco mais difícil por causa disso. Mas o meu primeiro trabalho foi de delivery, né, como muitos sabem, foi trabalhando no Deliveroo, entregando comida de casa em casa, pegava no restaurante, levava para as casas. Depois trabalhei em fábrica de frutas, trabalhei em hotel, trabalhei como cleaner, trabalhei em shows, trabalhei em N lugares, Uhum. né? Fui Aham. fazendo aí, tive várias experiências, né? Sim, sim. Mas, como eu sempre falo, é fácil? Fácil não é. Tipo assim, não foi para mim, não é para ninguém achar trabalho. Só que tem algumas coisas que você pode fazer que acabam facilitando, né? Tudo isso, toda essa função que é por trás de achar um trabalho. Uhum. E nessa pandemia, os pubs estão funcionando normalmente? Como é que tá? Somente os que trabalham com licença de restaurante, né? Se for pub normal, que não tem licença para restaurante, que não faça comida, não pode abrir, não estão abertos. E agora também só pode ficar até as 11h30 da noite aberto. Tipo assim, restaurantes ou pubs com licença de restaurante só podem ficar até as 11h30. Depois disso, não pode ter, tipo, nenhum cliente dentro do restaurante. Todo mundo tem que estar embora, tem que ir para a rua. Por quê? Porque estava ficando até mais tarde, né, os pubs, restaurantes em si, e a galera estava continuando ficando bebendo e a aglomeração. Então, o governo decretou que somente os pubs e restaurantes, que os pubs, então, que têm licença de restaurante, ficam abertos até às 11h30 da noite. Ah, certo. Até às 11h30. Até Isso. que é, até que é um horário até 11h30. Eu não sei, me falaram que a Irlanda fecha as coisas muito cedo, né? Às 6, às 7, estão fechando os shoppings, é isso? Isso. Normalmente, tipo, até os shoppings fecham 7 horas, as coisas não são que nem no Brasil. Os Até, shoppings fecham até no, meia-noite. até no verão? Dias normais, aham, eles não ficam muito tarde. Tem um dia na semana, na quinta-feira, que fica aberto até mais tarde, até às 8 horas. Tem alguns que ficam até às 8h30, depende do lugar. Mas que fica, vamos dizer assim, 1 horinha, 2 horas a mais. Mas normalmente, 6 horas, 7 horas, tudo está fechando. Uhum. Você chegou na Irlanda há 2 anos e meio atrás e você fez quantos ciclos de escolas, né? É ciclo que fala? Ou é Isso é, tipo, os períodos, ciclo? ciclos, aham. Isso Ah, aí. os períodos. Você fez quantos períodos? E, Não, mas eu não estou falando período de estudo de manhã e de tarde. Estou falando, aham, tipo, entendi. tipo toda a grade, assim. Você fez 2 vezes ou 3? Então, quando você vem estudar inglês, você pode fazer 3 vezes, né? Então, a primeira que você chega aqui, depois você pode renovar mais uma vez, então, e a segunda vez que você pode renovar. Eu fiz essas 3 renovações. Então, fiz o primeiro curso de 8 meses, depois renovei para mais 8 meses e finalizei agora os 8 meses, né? Dos últimos, que são 2 anos. No total, o estudante de inglês, de língua inglesa, pode ficar 2 anos aqui na Irlanda. Certo. Então, eu fiz esses Aí, 3 ciclos. aí você fez esses 3. Aí você fala, bom, acabou esses 3 ciclos, mas eu gostaria de ficar mais um tempo. Aí você procurou a universidade. Isso, que daí agora eu estou aplicando para fazer faculdade, né? Então, que começa Tá. agora em setembro. Então, teve nesse período da pandemia também o que aconteceu? Os vistos foram estendidos. Eu ia começar a faculdade em fevereiro, mas como teve a função de tudo isso que aconteceu, então os vistos de estudantes que venciam em março, abril, se eu não me engano, foram estendidos então por mais tempo. E agora de novo foi estendido, né, até setembro, né? Tem algumas regras, algumas leis que precisam ser seguidas, mas foi estendido Uhum. novamente. Então, eu estou nessa extensão e agora, em setembro, eu vou começar a fazer a faculdade. Tá. E a faculdade é de 4 anos. A minha faculdade é 4 anos, mas depende. Tem faculdades de 3 anos, depende o que você vai fazer.
Entendi, entendi. E aí quando então você vai pegar, então você vai ter um outro visto de estudante, é isso? Isso, continua sendo um visto de estudante, só que é universitário, vamos dizer assim, não muda, o visto é o mesmo, que é o Stamp 2. Continua Uhum. sendo visto de estudante, mas agora é um visto para fazer universidade. Só muda, vamos dizer, a instituição. E você você é europeu ou você é brasileiro mesmo? Não, brasileiro, não tenho cidadania, não tenho nada aí. A Agatha até tá tirando cidadania Tá italiana, tirando? mas ainda está em Ah, todo o processo. eu também estou tirando minha cidadania italiana também, tá no finalzinho, espero pegá-la no final do ano, Vai né? sim, graças. Espero, é. Então, e beleza, aí você teve que pagar a mais pela universidade porque você é brasileiro ou você pagou o mesmo tanto que o irlandês paga? Como é que é? Não, tem essa diferença. Tipo, se você não é europeu, se você não é residente irlandês e tal, você paga mais. A faculdade que eu vou fazer está em torno de 5.000 euros, 6.000 euros. Depende a universidade em si, né? A instituição. Mas é por ano? É por ano. Isso, por ano. Tá. Bota 6.000 euros, né? Mais ou menos, que é a que eu estou fazendo. Mas tem umas mais baratas, de 4.000, 4.500. Então depende do que a pessoa vai fazer. Mas a minha em si tá 6.000 euros. Seis mil. Mas esse valor, tipo assim, é alto, porque geralmente não, mas pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, europeu paga, vamos dizer assim, 2.000 euros, paga 3.000, mil e pouco, depende qual o curso que ele vai fazer. Então a gente paga bem mais por fazer uma universidade, né, um curso de inglês, uma faculdade em si, do que Uhum. um europeu ou um irlandês. E quando você estava nesse processo de escolher a universidade, passou na sua cabeça de morar em outro país na Europa ou não, mas na Irlanda mesmo? Até passou, a gente até pensou, cogitou ir morar em Portugal, cogitou, tipo, tentar a Alemanha também, que eu vi que tem para estudar, a Espanha, né, que você também pode ir. Só que o que que acontece? A gente já estava aqui estabilizado, a gente pensou, nós vamos ter que sair daqui, que é um país que tu ganha bem, vamos dizer assim, que o salário é bom, é um dos mais altos da Europa, para a gente ir para Portugal ou para Espanha, que o salário é menor. Então, a gente ficou com medo de sentir um baque muito grande, tipo, de aqui você ganhar 500, 800 euros por semana e às vezes no Portugal a gente iria ganhar às vezes isso no mês. Então a gente ficou um pouco naquela indecisão, né? Vou, não vou? Claro que o custo de vida em Portugal ele é menor do que na Irlanda, só que às vezes você somando acaba que aqui era mais vantajoso a gente ficar do que mudar Uhum. para outro país, mesmo tendo que pagar 6.000, 7.000 em uma universidade, né? Além do mais, também tem a questão da língua, que você tá no inglês, né? Então tá cada vez aprimorando mais, né? E também a cultura também, né? Da Irlanda. Me fala uma coisa, por que muitos brasileiros vão para a Irlanda em vez de ir para a Inglaterra? Tem alguma diferença de tipo de visto de estudante lá? É mais difícil? Como é que é? Você sabe me dizer? Na verdade, na Inglaterra não tem tipo o mesmo visto que aqui. Então, você pode fazer intercâmbio na Inglaterra, mas você não pode trabalhar. Então, isso que Ah, tá. acaba barrando, vamos dizer assim, que muitos brasileiros não vão para a Inglaterra, porque que não tem a opção de trabalhar. Então, você teria que juntar muito dinheiro, vamos dizer assim, teria que ir com muito dinheiro para se sustentar com esse dinheiro. Aqui não, aqui você Entendi. pode juntar o dinheiro exigido pelo país, chegando aqui você pode trabalhar e pagar o seu sustento, né? Então, por isso que tem essa opção. O mesmo acontece para alguns outros países que, tipo, tem Austrália, que você pode ir, que é o mesmo sistema da Irlanda, mas acaba que o país é mais caro, vamos dizer assim, exige mais, que nem aqui a imigração, tipo, o governo irlandês exige 3.000 euros. A Inglaterra, se eu não me Uhum. engano, é tipo o dobro disso somando. Então, tem essas vantagens você vir para a Irlanda. Porque assim, a cultura da Irlanda com a Inglaterra parece ser muito semelhante, né, uma da outra, né? E a Inglaterra parece que tem mais oportunidades em questão tipo monetária, assim, né, e de trabalho, né? Porque lá é uma economia muito maior do que a Irlanda, né? Sim. Então essa é a minha curiosidade. E também na Austrália é um país fenomenal. Eu falo que é o Brasil que deu certo, né? Eu nunca fui para lá, mas todo mundo fala isso para mim, né? E só que tem um porém que na Austrália você entra, você faz os seus cursos, você se apaixona pelo país, mas o problema é renovação.
aí eles cobram muito caro para renovação, né? Então aí as pessoas ficam, poxa, eu gostei daqui, eu ganhei um dinheiro bom, mas na hora de fazer renovação, pegou todo o meu dinheiro. Então a pessoa faz uma vez a renovação, aí faz as duas, a terceira fala, quer saber? Deixa eu ir embora daqui, porque senão eu só estou dando dinheiro pro pessoal, não estou nem conseguindo salvar nada, né? Sim. Aqui não que a renovação é barato, tipo assim, não é muito barato não. A gente paga 2.000, se você quer numa escola melhor. A última escola a gente pagou 2.000, então 2.000 euros, mas tem umas mais baratas em si. Mas também é um dinheiro que às vezes a gente pensa que é caro, tipo assim, tu juntar 2.000 euros para dar numa escola, pagar uma escola é realmente caro, não é barato. Então tem que trabalhar mais. Eu vejo sempre que a galera no final, quando tá se preparando para fazer a renovação, trabalha muito para juntar o dinheiro para conseguir pagar, né? Porque você tem também tem a opção, não, mas a regra aqui é que você pode trabalhar somente 20 horas semanais, né? Então, às vezes trabalhando só essas 20 horas acaba sendo mais difícil você juntar esse dinheiro para a renovação, né? Entendi. Então, nesses 4 anos, focar na faculdade, então. Faculdade de trabalho, né? Porque senão não tem como pagar, né? Isso, tem que fazer os dois, né? Isso também que é um diferencial, né? Quando você está fazendo o curso de inglês, eu vou lá para a escola aprender inglês, ok. Só que a faculdade te exige mais, né? Então acaba que você Sim, precisa sim. se dedicar mais, né? Tanto a Tem provas, casos, trabalhos e N coisas, né? tem casos lá, eu morava lá nos Estados Unidos, o pessoal só pagava a faculdade não, só pagava o curso de inglês, mas nem ia, entendeu? Só para falar que está pagando e ter o visto, né, de estudante. Aí eles conseguiram trabalhar lá por fora também, né? Me fala uma coisa, avó, você dá várias dicas, né, de trampo aí no seu canal. Você pode me falar 3 dicas de trabalho que você pode dar pra gente aí? O que eu sempre falo para quem está procurando trabalho, tipo, tem que fazer um bom networking. Primeiro de tudo, você tem que fazer um bom networking, né? Que é conhecer as pessoas, ir a lugares, falar que você está precisando trabalhar. Isso é muito importante, porque se você não falar, ninguém vai saber que você está atrás de um trabalho, atrás de um emprego, né? Então, isso é uma das acho que é um dos principais coisas Você que você tem que fazer. é tímido? Se eu era tímido, Não, você é tímido, não, então já não é mais, mas você é tímido? não, tipo assim, Nunca eu às foi vezes eu demoro um garoto pouco. assim, tipo, gente, tô precisando de trabalho aqui, quem pode me oferecer um trabalho? Ou não? Na verdade, na escola, vamos dizer, como eu sempre digo, aqui está todo mundo no mesmo barco. Então, quando você chega aqui, faça amizade com as pessoas que chegaram junto com você, converse com o seu colega da escola, porque, como eu falei, geralmente todo mundo chega na mesma época, então essas pessoas são as que a gente tem que agarrar, entendeu? Porque o primeiro que achar o emprego, às vezes vai ser aquele que vai te indicar, aquele que vai saber se você está procurando um trabalho e tal. Então, essas pessoas que você tem que conversar, que tem que fazer uma comunicação legal, né? E Certo, também, network, isso, primeiro. primeiro fazer um bom networking, né? Segundo, que eu sempre digo, é montar um bom currículo, né? Tipo, isso é muito importante também para quando você for Aí eu vi que procurar você dá emprego. várias dicas de currículos, né, para montar Isso, um currículo. montar um bom currículo, porque isso é bastante, vamos dizer assim, quando bater o olho, tipo assim, se você não tiver um bom currículo, tipo, isso é um ponto, vamos dizer, um dos principais, que você tem que ter um bom currículo, seja ele curto ou grande, que o que for. E o que acontece? Às vezes a gente traduz no Google Tradutor também o currículo. Eu sempre falo, não façam isso, porque eu já fiz, né, e-mail que não deu certo. A gente chega aqui e não tem inglês, então a gente acaba indo no Google Tradutor, vai lá e traduz e acha que tá tudo certo, né? Até porque a gente não entende do vocabulário e tal. Então a minha Uhum. dica sempre é, faça um bom currículo e peça ajuda também do seu professor ou de alguém que entende mais do inglês para corrigir o currículo, para dar uma olhada se está certo. Compare o seu currículo, às vezes, com um amigo que fez, alguém que fez, peça ajuda. Então, isso também é muito importante. Fazer o network, ter um bom currículo. A terceira dica que eu dou é Antes de você o... falar a terceira dica, vai pensando aí, eu vou ler um comentário aqui do Alex, que Claro, ele falou, ó, papo muito leve, interessante, parabéns meninos, fiz um intercâmbio em Portugal, mas na época não era permitido trabalhar. Mas recente que acredito que flexibilizou, mas recente que acredito. Tá acho que bom,
Alex, brigadão aí pelo feedback aí. Se você tiver alguma pergunta aí pro Dalvan, ele está à disposição aí. Então, ô Dalvan, qual que é a terceira aí? A terceira dica que eu dou, bate de porta em porta. Vai de porta em porta se precisar. Tipo, mande seu currículo para todos os lugares. Aqui na Irlanda tem N e-mails que você pode se cadastrar, tem sites que você pode se cadastrar, onde você pode montar o seu currículo, onde você pode deixar lá o seu currículo, que a pessoa vai atrás, às vezes também procura. Então, bate de porta em porta, saia para todos os lugares, mesmo naqueles lugares que não está escrito, tipo assim, está contratando. Entra lá, deixa seu currículo. Talvez você entrou na hora certa, você está no lugar certo na hora certa, né? Como às vezes a gente fala. Então, é muito importante fazer isso também. Faça um bom currículo, faça um bom networking e também saia de porta em porta, se cadastre em todos os sites, que as chances de conseguir um emprego são melhores. Uhum. No currículo, precisa colocar foto? Não precisa. Tipo, quando a gente chegou aqui, a gente até, eu e a Agatha, né? A gente pensou, vamos fazer o currículo igual do Brasil, só traduz e já era. Mas aqui eles não prezam muito a foto. Claro que você tem que analisar também vamos dizer assim, a vaga em si. Se lá na foto você A pode. idade também, a idade, foto, também não precisa colocar. Não precisa também. Isso Não? são pontos que eles não prezam muito. Nem foto, nem idade. Se tiver lá na vaga descrita, mande o currículo com foto, aí você manda com foto, né? Tipo, Sim. mas os currículos em geral não precisa colocar foto, porque, como eu falei, aqui eles prezam muito o seu background, né? Que é toda a sua experiência, tudo o que você já fez aí. É muito mais importante do que ter uma foto ou de ter a idade no seu currículo, né? Então, preze pelas coisas importantes, né? Coloque as coisas que agregam valor ao seu currículo e não, tipo, essas outras coisas. Uhum. E eu vi, então, seu Instagram tem 7.000 pessoas, né? Você alcançou você alcançou hoje aí 7.000 pessoas. Eu acho que foi hoje, né? Porque eu estava dando uma olhada no seu Instagram. Ontem estava 6.000 e tanto. Qual que é a importância do seu Instagram para você hoje que você está na Irlanda? Quando eu comecei o Instagram, eu sempre falo que às vezes eu comecei falando mais para minha família, falando para amigos, tipo, sobre como era a minha vida aqui, porque tinha muita gente que perguntava, vamos dizer, como é a vida fora do país? Como é a vida na Irlanda? Como que é estar aí? Então, acabou que eu falei, olha, vou fazer o Instagram e lá eu vou colocar tudo e quem quiser acompanhar, acompanha, né? E com o tempo eu fui criando gosto por isso, eu vi a importância de poder ajudar outras pessoas. Como eu falei, a gente sempre está aqui no mesmo barco, então, eu me sentia bem em poder ajudar. Todo o feedback que as pessoas me dão do dia, olha, me ajudou a achar um emprego, o post que você fez, me abriu a mente para fazer tal coisa. Então, isso me motiva a continuar todos os dias ali postando, alimentando, porque tem sempre você sempre acaba ajudando alguém. Então, isso é muito, muito bom, muito produtivo. Desde pequeno, eu sempre gostei também de ajudar as pessoas. Então, aqui, longe, vamos dizer, da minha família, longe de amigos mais próximos, eu vejo que no Instagram eu consigo estar perto de muita gente, então consigo ajudar muita gente. Então, isso me motiva a continuar e a poder alimentar o Instagram todos os dias. Uhum, exatamente. Eu, assim, eu usava igual você o Instagram mesmo só para tirar umas fotos, para mostrar para meus amigos como é que era. Aí eu só fui assim sentir que o Instagram poderia ser uma coisa útil nessa última vez que eu fiz um voluntariado na Europa, né? Primeiro fui para Itália, depois fui para Munique, e aí tinha muito influenciador que foi muito influencer, né? Foi muito influencer no meu hostel, onde eu trabalhava. E aí eles falavam, tenho é, 30.000 pessoas, eu já consigo barganhar uns lugares para me ficar de graça, ou fazer parcerias. Então, isso foi, assim, eu fui mudando a minha percepção. Aí quando eu voltei para o Brasil, agora, eu falei, poxa, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar meu Instagram numa ferramenta de buscas de oportunidade para ir para a Europa, né? Mas para ir para a Europa, assim, com conteúdo melhor, entendeu? Assim, com mais coisas, né? Como posso falar para você? Com, entrevistando vocês ou Conteúdos de valor, né? Acho que a gente diz. conteúdos de valores
de saber, tipo, eu vou para esse país, porque esse país tem isso, entendeu? Ou estudando, e também mostrando para as pessoas como é que faz, né? Então, aí eu falei, poxa, eu posso usar essa ferramenta para o meu benefício, né? Então, aí eu comecei a usar o Instagram com, assim, com não somente colocar fotos aleatórias, mas sim compartilhar, ajudando as outras pessoas e também me ajudando em questão de as outras pessoas também vão passar o conhecimento dela para mim, entendeu? Então foi por isso que eu fiz o Instagram e eu tenho que eu fiz não, que eu comecei a pensar no Instagram desse jeito, né? É que acaba que é uma troca, né? Tipo, tanto eu ajudo as pessoas como elas me ajudam. Então a gente fica nesse troca, né? Um ajuda o outro e, como eu falei, tá todo mundo Isso, aí no mesmo barco, todo mundo se ajudando e a gente vai em frente. isso aí. Me fala uma coisa, me fala duas coisas que você gosta, que mais gosta da Irlanda e duas coisas que você não gosta tanto da Irlanda. Acho que do que eu gosto é a facilidade de você poder viajar, conhecer outros países. Isso é um dos pontos positivos assim da Irlanda, de você conseguir numa semana, às vezes, vou viajar semana que vem. Numa semana você trabalha ali bastante, junta dinheiro, você já tem dinheiro para conhecer outro país, então faz um bate-volta. Às vezes se você E quiser é viajar, barato, né? A questão ficar é 2 dias. baratinho. Exatamente, é barato. Então, essa facilidade acaba que é um dos pontos positivos de você poder viajar, conhecer outros lugares. Outro que eu gosto bastante é de estar aqui aprendendo inglês, entendeu? Tipo, do país ser uma língua que fala a língua inglesa. Então, no início eu pensava, nossa, eu nunca vou aprender essa língua. Ou muitas vezes no Brasil mesmo, eu sempre sonhava, um dia eu quero entender o que essa música está falando. Hoje em dia, tipo, eu me sinto tão bem, tão feliz de poder entender. Então, isso também é um ponto positivo que me mantém aqui. Uhum. Pontos negativos, acho que se eu não falar do tempo, eu vou estar mentindo. Então, todo mundo acho que tem esse do tempo, né? O tempo na Irlanda é um dos pontos negativos, que é essa função de chove, dá sol, dá chuva, dá sol, vento. Então, tudo isso aí acaba que me irrita às vezes um pouco. E É. uma das coisas que também não me irrita, mas que eu acho negativo, que as pessoas, não vamos dizer assim, os irlandeses em si, mas muitos europeus, eles são mais frios. Vamos dizer, no teu trabalho, às vezes até na escola, vamos dizer assim, eles são mais fechados, mais na deles. Isso acaba me irritando um pouco. Tipo assim, se eu vou trabalhar com alguém e a pessoa é muito estúpida ou muito arrogante. Então, isso acontece bastante aqui e isso eu acho um ponto negativo também. Uhum. Tá, joia. Tem uma pergunta aqui do Alex aqui, Dalva, como é a questão dos 2 meses de férias que se pode trabalhar 40 horas? Se pode trabalhar 40 horas? Como é que é? Eu sempre fiquei meio confuso com a regrinha, só certos meses no que. Então, no período de férias que você pode trabalhar nessas 40 horas, o que acontece? Pela lei, o que diz lá na regulamentação, o período de férias é entre junho. Deixa eu só recapitular aqui. É de junho a setembro, se eu não me engano. Você pode trabalhar essas 40 horas. Então, se a tua escola bater das férias, cair no mesmo dia, assim, os 8 meses baterem lá e cair no mesmo dia, você pode trabalhar essas 40 horas. Mas o que acontece? Sendo sincero com vocês, todo mundo trabalha as 40 horas quando termina o seu curso de inglês. Vamos dizer assim, comecei em janeiro, terminou lá em agosto, vou fazer os 2 meses de férias, ou vou ficar os 2 meses que eu estou de férias trabalhando as 40 horas. Mas a lei, a regra é só no período do verão e entre 15 de dezembro a 15 de janeiro também que você pode trabalhar 40 horas semanais, né? Mas, sendo sincero, todo mundo trabalha as 40 horas. Quando acabou a escola, ali, acabou o período de aula, ele já trabalha as 40 horas. Você trabalha também, assim, você está em aula, você pode comer, não é permitido, mas você também consegue trabalhar, consegue um biquinho depois das aulas? Isso, como tu falou, a regra é a lei não permite que você trabalhe mais do que 20 horas semanais, né? Então você pode Uhum, trabalhar somente as 20 horas semanais. Mas a maioria das pessoas trabalham, né? Não só eu ou só outra pessoa em tal, quem for, a maioria trabalha.
tem muitos que conseguem se manter com as 20 horas, que conseguem fazer tudo com 20 horas semanais, mas sempre vai depender dos seus objetivos, né? O que você quer, o que você está planejando fazer. Mas a grande parte dos brasileiros trabalham mais do que as 20 horas semanais, 30, 40, 50, então depende de cada pessoa. Uhum. Na Irlanda, é, eu vejo assim em filmes, tem aquelas montanhas todas verdes assim. É, é bonito, assim, é bonito. O que você acha? É exatamente como no filme. É tudo verde, as montanhas, é muito bonito. Eu, particularmente, acho muito legal viajar para o interior da Irlanda. Aquelas ruazinhas pequenas, aquelas Uhum. casinhas, as ovelhas lá no fundo. Então, é muito bacana. Isso também, a paisagem da Irlanda é muito bonita. Ah, certo. E o inglês daí, como é que é? Tipo, o sotaque é muito forte, irlandês. Então, no início, isso é uma das coisas que tu sofre bastante, né? Não só no início, hoje em dia ainda também a gente sofre. Mas e o porquê? Porque a gente é acostumado, vamos dizer, com o inglês americano ou com o inglês britânico, mas mais é com o inglês americano, né? Que é o que a gente escuta Sim, mais é o no Brasil e filme, essas tal, coisas. né? Aham. Filme em si. Então, quando a gente chega aqui, tu acha que tu vai escutar aquele mesmo inglês dos filmes, o mesmo inglês da música, e acaba que não, né? Que é totalmente diferente. Tipo, ele é bem mais puxado, o sotaque é bem mais forte. Então, para entender no início, às vezes a pessoa fala água, tu não entende, né? Porque é totalmente diferente. Ah, é? Como é que é a água em É que, inglês tipo, é que aqui eles falam, da tipo, water, water, Irlanda? water, tipo, mas às vezes eles enrolam a língua, então é difícil de tu entender. Eles têm o dialeto deles mesmo também, não tem? O Tem, irlandês. é o irlandês, é. Que é o irlandês. Mas é falado, não é muito falado. Tipo assim, é só realmente pessoas mais velhas e às vezes tem alguns que estão estudando para aprender a língua, mas ele não é muito falado. Na escola tem uma matéria, né? Para quem é criança, quem vai na escola tem uma matéria, tipo, que nem no Brasil, que tem a aula de inglês, a aula de espanhol. Aqui eles têm também essa parte que é do irlandês, né? Que eles têm, vamos dizer, um período de aula que fala irlandês, mas não é muito praticado nas ruas, não. Uhum. Tá joia. E o que você pensa da Irlanda? Você vai então ficar. O que você pensa do futuro? Ficar na Irlanda, ir para um outro país depois? Então, como eu comecei a faculdade, vou começar a faculdade agora em setembro, tipo, por enquanto quero ficar aqui, né? Fazendo a faculdade, terminar a faculdade. Depois eu vou ver o que acontece, se achar um trabalho, se achar um emprego. Mas uma das coisas que eu queria fazer mesmo é mais trabalhar remoto, entendeu? Poder viajar, poder às vezes trabalhar de onde quiser. Ah, tô viajando, Aham. trabalho lá. Então, vou trabalhar e fazer alguns projetos para que isso dê certo, mas também não sei o que pode acontecer daqui para frente, então tudo pode mudar, né? Mas um dos lugares que eu queria morar muito é, tipo, na Inglaterra, né? Londres, talvez, ou alguma cidade mais do interior, ou Suíça, eu sempre falo também, Suíça é um dos países muito bonitos e até Uhum. economia, qualidade de vida. Então, depende, aí vamos ver para onde a estrada me leva. Ah, isso aí, cara. Pô, parabéns aí pela sua empreitada aí. Ah, o seu Instagram é muito legal mesmo. Você passa bastante coisa interessante para as pessoas, muita coisa de valor para as pessoas. Isso que importa, né? Você ajudar as outras pessoas também, né? E com certeza, quando você ajuda as outras pessoas, é uma via de mão dupla, como você falou. Você é ajudado também, né? Então, Exatamente. parabéns. Pessoal, estou finalizando aqui um bate-papo aqui com o Dalvan, certo? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, faz que a gente vai ver, tá bom? Mas, Alva, então você veio com a sua namorada aí, né? Vocês Isso. vieram e qual dos dois demorou mais para se adaptar? Como foi a história aí? Eu acho que a Agatha demorou um pouco mais. Eu até me adaptei mais rápido. Que nem eu falei a questão de ligar para a família, de conversar mais. No início ela ligava muito, tipo assim, ela ligava quase que de 2 em 2 dias ela estava ligando para a mãe dela, para a família dela. E eu já não ligava Certo. tanto, que nem eu falei. Então acaba que Aí isso, a sua mãe fala, tá vendo? Desculpa, qual o nome da sua namorada? Agatha. Tá vendo? A Agatha liga pros pais dela 2 dias, né, e você passa uma semana e nem liga pra mim. Né, também tem essa também. Também. Mas eu acho que a Agatha demorou um pouco mais assim para, vamos dizer, largar o Brasil, né? Uhum, entendi.
Mas Entendi. depende de cada um, né? Isso depende, cada um tem o seu tempo, né? Que nem eu falei, às vezes hoje em dia eu ligo bem mais do que ela liga para a família dela, né? Então tem aquele balanço. E também, assim, se seus pais vê que você está postando coisa no Instagram ou no Facebook, ele tá bem, né? Ele tá bem. Exatamente, né? É uma forma também deles me ver todos os dias, né? Isso. Uhum. De É. fazer parte vamos dizer, do meu intercâmbio, fazer parte da minha vida, né? Como assim a gente tem as amizades que a gente encontra na estrada, né? Mas a pessoa não precisa ficar ligando toda semana, porque eles estão vendo você, né, pela internet, né? Ele tá bem, tá postando coisa interessante. Estou vendo, Exatamente. né? Então é assim mesmo, né? A adaptação. Exato. Dava muito obrigado pelo seu tempo, agradeço você demais. Eu que agradeço, Thiago. O papo foi muito enriquecedor. A Irlanda assim, é um dos destinos também que eu gostaria de ir também para morar, né, porque o pessoal fala muito bem da Irlanda e tem muito brasileiro aí que ama de paixão. E a cultura da irlandês também é muito legal, né? Tem o Guinness, tem a, o Rainbow, né? Rainbow, tem muita coisa interessante também da Irlanda, né? Então, muito legal. Dalvan, muito obrigado aí, Eu que certo? agradeço o convite, foi um prazer. Então é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Se vocês não assistirem não assistirem o Bate-Papo ao vivo, tá aqui no IGTV, tá bom? Então é isso aí. Dalvan, abraço. Tchau, Até mais, tchau. muito obrigado, galera. Cuida. Então, a gente vai se falando. Qualquer dúvida é só me mandar lá. Cuida, cuida. Ô, pessoal, segue o Dalvan porque ele passa muita coisa interessante no Instagram dele. Falou, abraço. Tchau, tchau. Até mais.